Cici Beck certa vez escreveu que, abre aspas, uma das razões pelas quais as histórias do Capitão Marvel fizeram tanto sucesso durante a Era de Ouro foi porque seus personagens foram baseados em pessoas reais ao invés de serem figuras de papelão bidimensionais. Todos eles pareciam ser humanos, muito mais que os personagens super-humanos apresentados em outros quadrinhos da época. Serem baseados em pessoas reais aqui significa duas coisas. As histórias dos personagens da Fawcett sempre foram histórias marcadamente humanas, caracterizadas por dilemas humanos e uma composição de personalidade inspirada em situações do cotidiano, por mais fantásticas que as histórias fossem, ou seja, podia ter nazistas, lobisomens, fantasmas, extraterrestres na história, mas os trejeitos, as emoções, as reações eram baseadas em comportamentos humanos. E além disso, os personagens também foram, em muitas ocasiões, inspirados visualmente em pessoas reais. Neste vídeo, nós vamos conhecer as principais referências visuais e humanas em termos de personalidade para alguns personagens ilustres do universo ficcional de Shazam. E eu quero ver se você conhece todas as referências. Bora lá? Então, pegue a pipoca, sente na poltrona, porque você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos começar nossa lista de referências visuais. Ok! E nós vamos começar, claro, com ninguém mais e ninguém menos que o nosso querido e estimado Capitão Marvel. Ô, gente, espera aí, vamos com calma, um de cada vez, tá? Como todas as pessoas aqui inscritas no canal sabem, Capitão Marvel teve suas feições inspiradas no ator Fred MacMurray, ou também no ator Tom Tyler, no ator Jack Oakie, no boxeador Max Schmeling, no ator Don McGowan e por aí vai. Se você ficou confuso ou confusa e achou que era simplesmente no Fred MacMurray, não se preocupe porque tudo está explicado nesse vídeo aqui, ó, tá bom? Mas para todos os efeitos, para mantermos fiéis ao discurso oficial, Capitão Marvel foi inspirado no ator Fred MacMurray. Opa, não essa foto aqui, essa aqui. Mas vamos adiante. Dos personagens relacionados diretamente ao Capitão Marvel, nós vamos conhecer agora as referências visuais, segundo uma declaração do próprio Cici Beck. Sterling Morris, o chefe de Billy Batson, foi inspirado no ator Gene Lockhart, ou Edwin Gene Lockhart, famosíssimo na época. Foi também compositor, dramaturgo, participou em mais de 300 filmes. Mary Marvel, nossa querida super-heroína adolescente, ou jovem nas versões recentes, foi inspirada na atriz Judy Garland, ou Frances Ethel Gum, atriz e cantora da Era de Ouro de Hollywood. Ela foi notavelmente conhecida e reconhecida como a Dorothy de O Mágico de Oz. Os Tenentes Marvel, para quem não sabe, os Tenentes Marvel são outros 3 Billy Batsons que vão visitar o nosso Billy Batson e que por terem o mesmo nome conseguem também se transformar em Capitães Marvel. Os 3 Billys foram inspirados em membros da equipe de arte da Fawcett. O Billy Batson do oeste dos Estados Unidos, nomeado na história de Tall Billy, foi inspirado em Paul Beck, que obviamente era muito alto. O Billy Batson do sul dos Estados Unidos, nomeado na história de Hillbilly, foi inspirado em Ed Hamilton, que tinha um jeitão meio grosseiro e interiorano, de agroboy. E o Billy Batson do Brooklyn, de Nova York mesmo, nomeado na história de Fat Billy, foi inspirado em Frank Taggart, que era baixinho e gordinho. Se você quer um vídeo sobre os Tenentes Marvel, escreva aí nos comentários, tá bom? Vamos adiante. Senhor Malhado e Dr. Silvana foram inspirados em Otto Binder.
o principal roteirista do universo da família Marvel durante o tempo da Fawcett. Os personagens eram inspirados em seus trejeitos e comportamentos, e o próprio Otto Binder brincava com isso nas histórias e nos bastidores também, né? Dizia que ele se divertia muito se copiando nos personagens, né? Se representando nos personagens. Agora, se o Dr. Sivana mimetizava, vamos dizer assim, os comportamentos, trejeitos e temperamentos de Otto Binder, visualmente o Dr. Sivana era inspirado em um farmacêutico de Long Island chamado Horn, que o Cici Beck conheceu, né? E que ele diz, pode ser qualquer pessoa baixinha, careca e de óculos fundos, né? Aqueles fundos de garrafa. Mas parece que isso é esperar muito desta confederação de idiotas. Dos filhos do Dr. Sivana. Beauty Sivana, filha do Dr. Sivana, que, digamos assim, saiu da curva, né, da tradição da família, foi inspirada em Betty Grable, uma das atrizes mais famosas e cobiçadas dos Estados Unidos na época. Agora, os dois filhos mais conhecidos do Dr. Sivana, o Júnior e a Georgia, segundo uma das últimas entrevistas do Cici Beck, foram baseadas no ator Danny Kaye. Não me interessa quem é você. Esta é minha propriedade e você está invadindo. O Senhor Cérebro, por sua vez, outro supervilão bastante carismático, segundo Cici Beck, foi inspirado em toda a equipe da Fawcett, né? Que perdia a cabeça, tinha momentos de depressão, ria quando estava feliz, chorava quando estava triste. Então, ele meio que foi pensado como ser uma encarnação de todo o estresse e as alegrias e as tristezas que a equipe lá da Fawcett passava na época. Mas o que é o tempo se não um truque da mente? Já o próprio Billy Batson, ele não foi baseado em ninguém, mas ele representava o leitor em si. Então a ideia era que ele fosse o mais genérico possível em termos de visual e ao mesmo tempo representasse os anseios de quem lia os quadrinhos. Até um parênteses aqui, segundo as diretrizes de escrita da Fawcett em 1942, Billy Batson era, para todos os efeitos, sempre um garoto de 14 anos de idade. Mas vamos deixar as diretrizes de escrita da Fawcett para um outro vídeo, tá bom? Ok! Já o Fred Freeman também não foi inspirado especificamente em uma pessoa real. Ele remetia ao Tiny Tim do Charlie Dickens, né? Ou ao Peter Pan, segundo o próprio Cici Beck, né? Ele achava que o personagem, Fred Freeman, era alguém meio deslocado assim da realidade. Acho que ele tá tentando dizer alguma coisa. Já o tio Dudley, ou tio Marvel, foi inspirado comportamentalmente no irmão do Otto Binder, né, Jack Binder. E não há uma comprovação, mas nos bastidores é meio que estabelecido que o comediante V.C. Fields foi a inspiração visual para o tio Dudley. Agora vem uma difícil mesmo, a mais difícil de todas. Em quem vocês acham que foi inspirado Joca, o Coelho Marvel, ou Hoppy? Dou 3 segundos. Sim, o Pernalonga. Óbvio, né? E eu acho que eu devia estar anotando isso tudo, não? Enfim, gente, essa dinâmica de inspiração em pessoas reais para a composição dos personagens, obviamente, era parte da cultura e da estratégia da Fawcett, né? Então, diversos outros personagens da Fawcett, como por exemplo, Ibis o Invencível, Spy Smasher, né, e por aí adiante, também tiveram suas inspirações em pessoas reais. Segundo Cici Beck, o fato de fazer com que os personagens se parecessem com pessoas reais, sem naturalmente expressar isso, os fez serem instantaneamente aceitáveis para os leitores e para as leitoras. Além dessas características comportamentais e visuais inspiradas em pessoas reais, diversas pessoas reais mesmo apareciam frequentemente nas histórias. E muitas dessas pessoas eram membros da própria equipe da Fawcett. O pessoal ficava meio que fazendo uma zoação interna, se tirando, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, tipo assim, Pete Constance aparecia diversas vezes como um personagem, às vezes como ele mesmo. O pessoal colocava Cici Beck geralmente daí com um tom de provocação. E por aí vai, né? Tipo, tempos felizes.
E claro, sobre as representações visuais em si, convém uma observação anunciada no vídeo sobre as muitas faces do Capitão Marvel. Os personagens, muito provavelmente, eram todos composites, isto é, não eram modelos de uma única pessoa, mas convencionalmente se fazia uma ou outra referência específica, principalmente em entrevistas, para a zoação mesmo, né? O bom e velho uso da ironia. E o importante de tudo é que todos esses personagens estavam por aí para uma única coisa, um único propósito. Divertir a gente, fazer a gente acreditar que com a palavra certa a gente podia ser o herói ou a heroína da nossa própria história. Qual palavra era essa? Shazam! A zoação mesmo, né? O bom e velho estilo russo da heroína. Não, da heroína, ironia.